pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Diretrizes. Eu sou a Rayane, aluna do 5º ano do curso de Direito, também vice-presidente do Centro Acadêmico. E hoje a gente está com um episódio um pouco diferente. Nós estamos aqui com a Camille e com a Yasmin, né? Elas vão estar hoje fazendo um episódio diferente aqui no podcast, um episódio que vai fazer parte, né? Vai compor alguma das atividades da matéria de extensão, que é ministrada pela professora Márcia, uma matéria muito, muito importante que a gente tem aqui na nossa grade da faculdade, no curso de Direito, e nesse semestre elas estão, né, estudando na disciplina de extensão estudos de gênero, e hoje elas trouxeram aqui uma convidada para estar falando sobre o tema que elas aprenderam e desenvolveram na matéria de extensão. Então hoje, né, eu não estarei aqui falando e apresentando e também direcionando a nossa convidada. Quem estará fazendo isso é a Camille e a Yasmin. Camille e Yasmin, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao podcast obrigada. Diretrizes. Se apresentem aí pro pessoal. Eu sou a Yasmin, sou do 3º ano de Direito. Para mim tá sendo uma oportunidade única hoje estar aqui. Confesso que tô um pouco nervosa, doutora. Até peço desculpa se caso não sair conforme, né? Ai, gente, me perdoa. É normal, na primeira vez todo mundo fica nervoso, né? Nas primeiras vezes eu também, vocês podem ver nos vídeos aí, né? Mas vai dar tudo certo. Boa noite, eu sou a Camille Fernandes, sou do 3º ano e eu participo do grupo de extensão da professora Márcia e é uma honra estar aqui com a Luciana. Obrigada. De nada. É isso aí, agora nós gostaríamos que você, doutora Luciane, se apresentasse, né? Seja muito bem-vinda também ao podcast, a gente tá muito feliz de receber você aqui, assim como também receber as meninas, né? E a gente gostaria que você se apresentasse da forma que você gostaria que fosse apresentada para o pessoal que está ouvindo e assistindo. Maravilha! Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês todas e todo mundo que está envolvido nesse projeto e também minha querida amiga, a professora Márcia, pelo convite. Eu sou Luciana Fontes, eu sou advogada, eu sou mãe também de uma menina de 4 anos, a maternidade entra no nosso currículo, sim, né? Principalmente quando nós somos mulheres. Exatamente. Atualmente eu sou mestranda em Direito pela Unesp de Franca, e lá eu estudo política, faço minha pesquisa a partir da Política Nacional de Cuidados, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Além disso, também faço parte do NEPS, que é um grupo de pesquisa lá da Unesp de Franca, que pesquisa políticas públicas. E lá em Rio Preto, como advogada e também como atuante na OAB Rio Preto, eu coordeno o Núcleo de Defesa das Prerrogativas das Mulheres Advogadas, que é um núcleo criado recentemente, é uma inovação dentro da OAB, que ele está vinculado à Comissão de Prerrogativas, da qual eu sou também vice-coordenadora, junto com o Dr. Diego Rosa, meu querido colega, e a gente ali promove uma defesa, assim, bastante contundente das prerrogativas da advocacia e da minha função enquanto coordenadora do núcleo. A gente trabalha ali na defesa bastante insistente pelo respeito, né, às prerrogativas das mulheres advogadas. E enquanto advogada, eu atuo nas áreas de direito de família e sucessões, especialmente com recorte de gênero nessas áreas. Então, não necessariamente minhas clientes são só mulheres, mas são majoritariamente mulheres, e esse recorte de gênero é importante pra gente tanto atuar na defesa de mulheres, mas também de homens, para que o judiciário não seja um ambiente de reprodução de estereótipos, de violências, enfim. E também tenho uma atuação em direito público, especialmente no direito eleitoral, muito mais no período das eleições, que atuo nessa área, que é uma área que me interessa bastante, justamente por conta das questões de gênero no direito eleitoral. E recentemente, né, passei a também desempenhar o magistério, então sou professora universitária, e lá leciono direito administrativo, sou professora da Unilago, uma universidade lá de Rio Preto. Enfim, passo por vários lugares e sou militante feminista também, não tenho nenhum acanhamento de falar isso, muito pelo contrário, tenho muito orgulho. Então eu participo ativamente dos movimentos de mulheres e de gênero lá da minha cidade. Márcia chegou. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Pode ser.
Pode continuar? Pode falar. Eu vou começar com a primeira pergunta, doutora Tá. Luciana. Para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como nasceu o seu interesse em atuar como uma perspectiva de gênero do direito? Bom, eu tava falando pra vocês da militância feminista, né? Então, o meu interesse por atuar com uma perspectiva de gênero nasce aí. Entrei na faculdade nova, que nem vocês, na faculdade de Direito, e aí no começo, primeiro ano de curso, vocês devem bem saber desse sentimento, a gente fica meio assim, será que esse ambiente é pra mim, né? Será que eu vou me adaptar? É uma linguagem muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a vivenciar, então eu fiquei com, bastante em dúvida daquela escolha que eu tinha feito. E aí, junto fui cursar também letras, eu sou formada em letras também, e aí fiz juntos dois cursos, porque Nossa! por um primeiro momento eu fiquei em dúvida, né, se eu ia continuar mesmo no direito, e aí minha família, principalmente meu pai, que tem uma paixão pela carreira, não é advogado, mas tem muito apreço pela carreira, ficava, não, tenta mais um pouco, e tentei, e tanto que Bacana. hoje sou advogada, né? Mas continuei fazendo as duas faculdades. E por que eu trago na minha faculdade de letras que eu fiz na Unesp de Rio Preto? Porque ali eu me deparei com o movimento estudantil. Comecei a me organizar no movimento estudantil da universidade e comecei a participar dos debates de gênero que estavam bastante, assim, iniciantes naquele período. Ainda que o feminismo e os debates de gênero, quando a gente vai estudar, né, do ponto de vista histórico, remontem aí, início do século XX, há muito tempo atrás, isso vem se desenvolvendo a passos curtos. Agora não mais, mas naquela época, quase 15 anos atrás, sim. Então, foi dentro da universidade pública que eu me deparei com esses primeiros debates e foi ali dentro que eu me identifiquei pela primeira vez como uma mulher feminista, né, compreendendo de fato o que significa o feminismo. Nisso, fui me desenvolvendo nas duas faculdades, consegui aí me formar, passei na OAB, comecei a trabalhar num escritório de advocacia, e me deparei com a realidade do judiciário completamente hostil, tanto para nós, mulheres advogadas, mas principalmente para as mulheres que acessam ou que tentam acessar a justiça, né? Sim. E por conta disso, e também durante a graduação, tive um apreço muito grande pela área de direito de família. E logo no início da minha trajetória profissional, eu me inscrevi no convênio da Defensoria Pública. Acredito que aqui em Catanduva também deva ter. Tem. E foi muito importante. Inclusive, é uma sugestão que eu faço sempre para jovens advogados ou quase futuros advogados, fazer essa inscrição, porque foi um aprendizado muito grande, que a gente se depara com casos muito reais. E a gente se depara, a depender do recorte social que a gente se encontra, a gente se depara com as contradições do sistema de justiça mesmo e com as contradições sociais. E eu comecei a atender casos muito relacionados a direito das famílias, porque a defensoria, ela abarca esse tipo de demanda, né? Então, começaram a chegar essas demandas, fui me interessando cada vez mais, só que conjuntamente aos estudos de gênero que eu já desempenhava e com a minha militância lá no município, que eu disse para vocês que atuo ativamente, essas questões do lugar da mulher no judiciário, né, começaram a me gerar bastante incômodo. Porque a gente fica num lugar muito vulnerabilizado e ainda permanece em todas as searas, como eu já disse, seja como advogada, seja como parte de um processo. Nesse meio tempo, quando todas essas questões estavam aqui dentro de mim, eu comecei a atuar na OAB como coordenadora da Comissão das Mulheres Advogadas. E aí a gente fez um trabalho bem interessante, isso foi acho que em 2016, salvo engano, não me lembro agora exatamente, que eu sou péssima com datas, números, eu tenho que estar escrito assim.
E aí a gente fez um trabalho bem bacana de aproximação da OAB da comunidade local. Então, porque até então, a OAB ficava num espaço muito restrito à advocacia, né? E a nossa casa é a casa da cidadania, ou seja, a população precisa acessar aquele espaço, precisa saber o que a advocacia está discutindo, precisa também contribuir, porque uma das fontes do direito também tá a organização social tá dentro das fontes do direito, né? E aí, foi até no período que eu conheci a Márcia, professora de vocês. A Márcia, na época, atuava na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, junto com o nosso querido amigo Dr. Célio Furlan. E assim, juntos a gente fez vários eventos bem disruptivos ali, teve o primeiro seminário ali de diversidade de gênero. Então a gente começou a fomentar debates sobre mulheres, população LGBTQIAPN+, dentro da OAB, muito bom. Debates raciais dentro da OAB naquele período, e que permanece até então. Sim. E que Rio Preto não foi o primeiro espaço que isso se estruturou, né? Mas a gente conseguiu reproduzir nas nossas cidades, na nossa OAB, um movimento nacional e até mesmo, né, mundial, global, da gente pautar as diferenças, porque os direitos humanos se constroem também a partir das diferenças, sobretudo a partir das diferenças, com certeza, né? Então, basicamente, essa é sempre a gente é muito afetado pelos nossos desejos e anseios particulares, né? Não tem como a gente separar a nossa vida profissional de quem a gente é. Não. É claro que às vezes a gente tem comportamentos diferentes quando tá na vida profissional e outro na vida social com os amigos. Mas os nossos interesses, inclusive de prática profissional, estão muito correlacionados. E foi por isso, né, que eu comecei a direcionar a minha atuação nessa perspectiva de gênero. Hoje, é uma perspectiva muito mais ampliada no direito. A gente vê muitas outras colegas atuando dessa forma, e até mesmo homens advogados que estão, né, se educando, se letrando em relação ao gênero e raça, enfim, todas as interseccionalidades. Mas hoje a gente tem um judiciário que minimamente está comprometido com esse debate. Recentemente nós tivemos o lançamento do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é uma resolução de aplicação obrigatória, ou seja, o judiciário não pode se esquivar de ignorar situações que claramente colocam ali uma diferença entre os gêneros, claramente colocam a mulher numa condição de maior vulnerabilidade, de reprodução de estereótipos e de violências. Então é nesse panorama todo que eu me insiro, assim, nessa atuação. E tenho muito orgulho de atuar dessa forma, e eu gosto muito de falar isso para pessoas que estão ainda na faculdade, jovens advogados. A nossa ética profissional, ela passa por isso. A ética profissional não está só no nosso estatuto da advocacia, ela também passa pela nossa ética particular. Pelo que a gente entende como ético, como adequado para nossa atuação. Tem aquela máxima no direito, e ela é muito verdade: todo mundo tem direito à defesa, e de fato todo mundo tem que ter. Sim. Mas eu também tenho a ética profissional de só conseguir trabalhar em casos que eu de fato vou conseguir garantir a defesa para o meu cliente. Então, caso isso acontece muito quando homens me procuram, caso eu não entenda que eu tenha capacidade para diferenciar as minhas questões, os meus julgamentos pessoais dos meus julgamentos profissionais, eu prefiro me abster de atender aquela pessoa. Né? E assim, eu gosto de deixar isso muito claro para todos os clientes que me procuram, sobretudo os homens, que dentro do meu escritório e dentro da minha atuação, eu não abro espaço para a gente reproduzir violências, estereótipos e opressões. Ainda que isso esteja estruturado socialmente, né, a minha militância na advocacia também está nesse sentido, para que a minha prática profissional possa reproduzir a minha prática social. Então, é algo que eu gosto sempre de colocar na mesa para as pessoas, que a gente não precisa pegar um caso ou a vida de um cliente só por pegar. Claro que muitas vezes, principalmente no início de carreira, a gente acaba abraçando muita coisa porque precisa se estruturar, colocar o nosso nome, se estruturar financeiramente, sobretudo. Mas a nossa ética também pessoal pode
e deve vigorar nesses momentos para que a gente consiga atuar com qualidade, com respeito àquelas pessoas, né? E, sobretudo, com respeito ao que a gente acredita. É o mais importante, né, doutora? É. E é muito importante também isso que a doutora trouxe aqui, né? Essa representatividade, o quanto a representatividade é importante também em espaços públicos, que nem você Sim. falou, que quando você conheceu a Márcia, quando você começou a se envolver mais nesses movimentos estudantis, foi quando surgiu esse desejo, essa vontade e também a ação realmente, né? Que as coisas começaram a acontecer. Então é muito importante esse trabalho que você tem realizado, né? Não só na área acadêmica, mas também na advocacia, Sim. né? E agora falando um pouco, né, do seu trabalho que você está desenvolvendo, né, Camille, do trabalho de cuidado. Mas antes eu posso fazer uma Claro. outra pergunta que Fica à eu vou vontade. fazer? É que eu fiquei curiosa, né, que você gosta bastante de trabalhar com isso, né? Eu gostaria de perguntar qual foi um caso que você teve, assim, que mais te deu... Nossa, isso realmente é o que eu quero. Você fala com a perspectiva de gênero? É que, tipo assim, algo que você falou realmente, eu quero lutar por isso, tipo assim, por ela. Tá. Fazer por ela. Na advocacia, no caso. Isso, na Sim. advocacia. Quando eu tava com, acho que 3 anos de formada, apareceu uma cliente pra mim, que ela era mãe solo de uma menininha de um pouco mais de 1 ano, e ela, por conta da condição dela de sobrecarga, por conta de vários outros fatores, inclusive um término de relacionamento com o pai da criança, ela ficou muito abalada emocional e psicologicamente. E o genitor da criança começou a utilizar essa situação, esse contexto, como uma estratégia mesmo de desequilibrá-la. E aí ela perdeu a guarda da menina, da filhinha dela. Perdeu a guarda ainda num contexto que ela amamentava a filha. Essa cliente, ela teve uma mastite, porque ela ficou sem amamentar. Ela ficou ainda mais fragilizada emocionalmente por conta do distanciamento com a filha. E esse genitor ficou com a guarda da criança por um período. E aí, quando o processo já estava em andamento, essa mulher, ela me conheceu através de um outro contato que nós tínhamos em comum. E aí, eu comecei a atuar no caso dela. Foi uma atuação, assim, bem desgastante por 2 motivos. O primeiro, pela inexperiência que eu ainda tinha. Então, a gente fica com muito medo de errar. E principalmente quando tem uma situação tão grave de uma mulher ali, tão vulnerável. Uma situação tão séria, exatamente. Né? E o segundo, que eu queria muito resolver aquele problema do dia pra noite. E aí foi quando eu me deparei que no judiciário, infelizmente, as coisas não são do dia pra noite. Quando deveriam ser quando se tratam de crianças, né? Em determinados casos, elas são rápidas. Em outros, e aí as contradições se evidenciam muito mais. Então, esse foi muito emblemático. A gente ficou eu trabalhei com essa cliente nesse mesmo processo ao longo de 2 anos. A gente conseguiu aí algumas melhorias no acordo de convivência, porque esse genitor promoveu, assim, uma conduta bem inadequada, para não falar outras coisas, contra ela. Então, ele, no primeiro momento, ele foi até a casa dela num dia enquanto a criança ainda estava com a genitora, com a mãe. Ele foi até a casa dela, fotografou a casa bagunçada, fotografou fezes dos gatinhos dela fora do lugar, numa situação que, assim, às vezes a nossa casa fica assim, principalmente quando a gente tá... Ele agiu de má fé, né? E aí isso tudo foi pro processo. E... tem um fator muito sério, assim, que foi logo que aconteceu... um pouquinho antes dela me procurar. Na verdade, ela chegou no meu escritório aos prantos e contando essa história. Quando ela tomou conhecimento do processo e da liminar que ele havia ganhado para poder ficar com a criança, ela foi conversar com o promotor de justiça. E ela chegou muito magra, porque estava naquela situação completamente abalada, e ela é uma mulher que tem tatuagens. Uma mulher muito, muito, assim, muito bem resolvida com o próprio corpo. E ela chegou ali para conversar com o promotor de justiça e ela recebeu
um embate, assim, inesperado. Que ela foi completamente julgada antecipadamente por esse promotor de justiça pela aparência que ela tinha. Exatamente. Então, assim, ela chegou no meu escritório, eu lembro muito bem disso, contando essa história, chorando muito. E foi a partir de então que a gente começou a trabalhar juntas. Teve Civil aguarda. Então, a gente foi um longo período de trabalho jurídico. Aí, uns 3 anos de trabalho jurídico com essa mulher. O que a gente conseguiu fazer foi estabelecendo melhores acordos de convivência até eles conseguirem acordar uma guarda compartilhada da criança e um regime de convivência mais adequado. Ela aceitou que a criança permanecesse residindo com esse genitor, até mesmo porque a criança já estava adaptada e o desmame já tinha sido abrupto, né? A violência já tinha acontecido. A gente não teve a melhor resolução que eu esperava que tivesse, mas foi uma resolução cabível e aceitada por ela. Porque uma máxima que eu tenho na minha atuação jurídica é: a gente garante a autonomia das mulheres. Então, a autonomia da escolha dessas mulheres não é uma imposição do que se deve acontecer. É claro que as orientações adequadas são dadas, mas a autonomia da decisão delas tem que ser sempre respeitada. Sim. Doutora, continuando aqui, o texto da pesquisadora Laura Pautassi fala de um bom do cuidado. Uhum. Para quem nunca ouviu esse termo, o que significa cuidado? Sim. Nesse sentido mais amplo. Bom, o cuidado é meu objeto de pesquisa hoje, né? Eu disse na minha apresentação, eu pesquiso lá no meu mestrado a Política Nacional de Cuidados. Na verdade, a minha ideia é pesquisar o direito ao cuidado a partir desse marco normativo, que é a política nacional. E você bem disse, desse texto é um texto que eu indico para todo mundo, indiquei para vocês fazerem essa leitura, inclusive, Perfeito. Que é um texto bem introdutório sobre o cuidado e explicando um pouco esses caminhos. Então, o direito ao cuidado, basicamente, é o direito da gente ser cuidado por alguém, Sim. cuidar de alguém e se cuidar. O direito ao autocuidado. Cuidado é uma questão, assim, básica das relações sociais, né? Sim. Não só das relações familiares. A gente acaba atrelando muito cuidado às relações familiares, Sim. mas ele é básico das relações sociais. Então, é da gente ter dignidade de existência. Cuidar, a gente pensa no sentido muito amplo, né? E até a gente pode falar até que é um direito bastante interdisciplinar, porque o cuidado envolve uma saúde adequada, uma educação adequada, uma alimentação adequada, uma higiene. São vários fatores aí que garantem a dignidade da pessoa Sim. que está recebendo esse cuidado. E, historicamente, né, essa função de cuidado, essa função de garantir a existência, a dignidade do outro, ela é incumbida à mulher. Né? Historicamente, a gente observa esse movimento, né? Enquanto que aos homens fica esse papel de prover aquela família, o papel público, né? As mulheres, historicamente, fica esse papel da submissão, o papel de garantir a estrutura interna da casa, da família e dos cuidados. Então, a gente, quando pensa muito na nossa mãe, na nossa avó, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Cuidado, carinho, amor, exatamente. Proteção, né? É tudo. Então, é o aleitamento materno, é a primeira papinha, enfim, é quem dava o banho na gente, é quem arruma a mochila para ir para a escola. E esse cuidado, ele precisa ser visto também sob a lógica do trabalho. Existe muito... tem uma pesquisadora, uma filósofa, né? Uma filósofa feminista que chama Silvia Federici, e ela fala que o cuidado, ele não é só amor, ele é trabalho não pago, não remunerado. Sim. Então, historicamente, a gente costumou naturalizar esse lugar de que a assistência que eu garanto para uma outra pessoa que depende de mim estar bem e com dignidade. Por que a gente pensa numa pessoa com dignidade? A gente pensa numa pessoa apta para exercer os atos da sua vida civil. Sim. Independentemente se ela é uma pessoa com deficiência ou não, mas uma pessoa que viva com dignidade. Uma pessoa que exista de uma maneira adequada.
para as condições Como tem que ali. ser, né, doutora? Exatamente. Então, o cuidado, ele de uma maneira geral, é esse conceito, né? Então, a gente pensa muito nesses 3 pilares. O direito de cuidar, então, é de garantir o cuidado para alguém. O direito de ser cuidado. E também o direito ao autocuidado. Cuidado. E, como eu disse, é uma seara bastante interdisciplinar, porque ela vai envolver saúde, educação, economia, vai envolver as relações de trabalho, vai envolver as relações de poder entre gêneros, que é o que eu estava falando, que como historicamente isso foi organizado. Então, e aí a Pautassi fala do boom do cuidado a partir dos últimos anos, né, dos anos 20, dos Sim. anos 2000, justamente porque os deveres de cuidado dentro de uma estrutura social, e vamos pensar numa estrutura familiar, como um microcosmo ali social, eles são regidos pela lógica da divisão sexual do trabalho, ou seja, é uma função desempenhada quase que exclusivamente por mulheres. E isso ficou muito evidente a partir da pandemia, que todo mundo ficou Sim. fechado nas suas casas, e as mulheres continuaram, além de trabalhar, aquelas que já trabalhavam no emprego formal, trabalharam ainda mais dentro das suas casas. E aquelas que trabalhavam nos cuidados da casa, porque a gente costuma a gente aprendeu a não chamar isso de trabalho, Sim, né? verdade, Mas fato. as históricas donas de casa, O famoso trabalho invisível. exatamente, continuaram desempenhando um trabalho ainda maior, porque todo mundo foi pra casa, era comida pra todo mundo, era lavar roupa de todo mundo. Os deveres são só da mulher, né? Exatamente. Por isso que a gente chama dessa divisão sexual do trabalho. E a partir da pandemia isso se evidenciou, colocou-se uma lupa em cima disso, falou, peraí, tem alguma coisa errada. E já haviam estudos sendo desenvolvidos nesse sentido, que o trabalho da mulher chega a ser 3 vezes maior ao do homem. Sim. E que esse trabalho, como você bem disse, é um trabalho invisível. E é invisibilizado, inclusive, do ponto de vista econômico. Que se fosse um trabalho remunerado, contribuiria muito para aumentar o PIB das sociedades. De fato. Exatamente. E outra questão também são as crianças também, na época da pandemia, se a mãe tivesse que pedir pra ter que limpar a casa, ajudar, era a mãe sempre que pedia, que dava ordem. Aí as crianças acabam vendo como o pai a pessoa mais amorosa do que com a mãe, porque a criança sabe que também não quer ter que ajudar, não quer ter que auxiliar. O marido nunca também faria. Então, às vezes é vista também a mãe como a vilã, às vezes até pelas próprias crianças. Eu mesmo, quando era criança, eu tenho um irmão mais novo, que a gente tem pouco tempo de diferença, porque eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, que são bem mais velhos que eu, e a gente não teve muito esse convívio. Mas, quando eu era criança, era muito comum. Minha mãe, Luciana, vem lavar a louça, enquanto meu irmão ficava assistindo desenho. Sim. É um fato, eu também passei por isso. E realmente eles não tinham aquele compromisso com aquelas tarefas diárias, como nós mulheres já eram impostas, né? Desde a adolescência. Desde às vezes, de quando a gente... Quando já se entende quando que descobre o nosso sexo biológico. Sim. Vai ser uma menina. Então já começa a conduzir um comportamento Sim. social nesse sentido, né? Sim. Eu gostaria de perguntar que desde 2007 teve a Conferência de Quito. Isso. O cuidado passou a ser visto como um direito humano. Cuidar e ser cuidado e cuidar-se. O que muda quando tratamos o cuidado como direito e não como um favor ou obrigação familiar? Olha, é muito importante a Conferência de Quito, em 2007, porque foi o primeiro documento normativo internacional que inclui o cuidado na esfera dos direitos, né? Tanto que é até interessante você fazer essa pergunta, porque esse ano, há poucos dias, saiu o resultado de uma opinião consultiva eu não vou me lembrar agora qual que foi mas enfim, depois eu confirmo para vocês qual que foi o órgão que publicou essa opinião consultiva. Mas é para poder entender como que o cuidado era uma perspectiva dos direitos humanos. Essa opinião consultiva foi apresentada pela Argentina, porque o cuidado, ele já é tratado na acepção jurídica, né, como um direito, mesmo em diversas sociedades do mundo.
A gente teve isso muito bem desenvolvido já na França, um pouco nos Estados Unidos, e na América Latina isso está avançando. O país mais avançado em políticas de cuidado, em direito ao cuidado, é o Uruguai. E quando a gente reconhece o cuidado como um direito, a gente dá existência jurídica e dá existência social para ele até mesmo. A gente tira dessa esfera que você bem disse das relações de troca, a gente tira das relações de favores, a gente tira da naturalização do indivíduo. A gente começa a pensar nas estruturas sociais a partir desse vetor do cuidado. Então, as relações perpassam sobre essa análise. Por exemplo, quando eu tô ali numa ação de divórcio e eu vou tratar sobre os alimentos, eu preciso pensar, quem desempenha o cuidado dessa criança? Sim. Esse cuidado está sendo sobrecarregado para alguém? Majoritariamente é para as mulheres a sobrecarga. Tá. Quando eu vou fazer o cálculo de pensão, eu tenho que colocar esse cuidado nessa esfera, porque além dele ser um direito, aquela criança necessita daquele cuidado para o seu desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social. Então, esse trabalho desempenhado pela mãe, na maioria das vezes, e exaustivamente desempenhado por nós, mulheres, ele precisa ser contabilizado porque ele é uma garantia de dignidade daquela pessoa. Então, quando o cuidado entra na esfera dos direitos, e essa opinião consultiva, ela confirma que o cuidado é um direito humano e universal, ele se estrutura juridicamente. E aí a arquitetura jurídica dele começa a se desenvolver de uma maneira mais refinada. A gente começa a inseri-lo no cotidiano e nas relações sociais e de direitos. Não à toa, né, muito a partir de 2007, começou a evoluir os documentos normativos relacionados ao cuidado. Então, como eu disse, aqui na América Latina a gente tem o Uruguai é o país que mais representativo, mas a gente tem esse debate também na Argentina. Infelizmente, esses debates, e aí a Simone de Beauvoir está bem certa que quando as situações sociais se modificam, os primeiros direitos a serem atingidos são os das mulheres. Sim, é um fato. Quando entrou esse governo de extrema-direita lá na Argentina, a Política Nacional de Cuidados, que estava tramitando no Congresso deles, foi colocada na geladeira. Tá começando a evoluir. Exato, mas lá eles têm, por exemplo, o reconhecimento do trabalho doméstico para fins previdenciários, o que aqui no Brasil a gente não tem ainda. Mas aqui no Brasil a gente já começou a avançar, Sim. Porque agora nós temos a Política Nacional de Cuidados, que é uma lei federal, que ela entrou em vigência no final do ano passado, e o que ela estrutura? Que o cuidado, além de ser uma responsabilidade das famílias, que historicamente já era, Sim. ela é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem o dever de garantir o cuidado naqueles 3 pilares que eu falei para vocês já, que é o direito de cuidar, o direito de ser cuidado e o direito ao autocuidado. E esse Estado, ele tem que garantir esse direito num regime de responsabilidade solidária, digamos assim. Então, todos os entes federativos participam para desempenhar a garantia desse direito, tanto a União, os estados, o Distrito Federal, o município, as famílias, como eu já disse, até mesmo entidades privadas são responsabilizadas a partir dessa lei federal. Então, essa lei federal estabelece que o Brasil vai ter um plano nacional de cuidados. Esse plano ainda não foi publicado, ele ainda está sendo organizado de uma maneira intersetorial. Por que isso? Porque, como eu já bem disse, as políticas de cuidado, elas não têm uma só origem e um só resultado. Sim. Elas envolvem várias questões. Então, precisa ter uma abordagem intersetorial. Sim, a gente tem que pensar na garantia desse cuidado no tocante à saúde, no tocante à educação, no tocante à autonomia econômica, no tocante ao enfrentamento de violências, Sim. Né? Então, agora a gente aguarda no nosso país a estruturação de um plano nacional, porém a política nacional já tem demonstrado alguns avanços importantes. Vocês podem até pesquisar, se tiverem interesse, mas já estão sendo inauguradas pelo país algumas lavanderias coletivas.
Porque a gente pensar no cuidado, a gente tá pensando na divisão sexual das tarefas. Isso. Como a gente já conversou aqui. Então, eu desobrigar aquela mulher e assim, tirar aquela sobrecarga sobre aquela tarefa e garantir que qualquer pessoa possa acessar aquela lavanderia e dar espaço para que aquela lavanderia exista, para que a gente consiga reorganizar a estrutura de trabalho doméstico dentro de uma casa, dentro de uma família, é uma medida de você dar efetividade a essa política nacional de cuidados. A mesma coisa quando a gente pensa ainda, isso não foi ainda aplicado no nosso país, mas isso tem sido discutido quando a gente pensa em restaurantes populares. No mesmo sentido, quando a gente pensa em ampliar horários de creche e deixá-las de maneira integral, porque assim eu consigo liberar aquela mulher para o trabalho, né? E quando eu consigo também ampliar os horários de saída das crianças da creche, eu consigo garantir o tempo de deslocamento para essa mulher. Porque assim, a gente sempre pensa, nossa, cuidado, tá? Vamos ampliar o horário de creche para aquela mãe poder ter tempo de buscar a criança, mas também tem um outro lugar. Aquela mãe poder ter tempo de buscar o seu próprio acesso à saúde. Então, a gente também pensa em formas de garantir uma autonomia econômica. Então, é possível a gente pensar em linhas de créditos específicas para as mulheres, para que aquelas mulheres possam desenvolver seus próprios negócios. Então, assim, é uma infinidade de decisões de políticas que podem ser aplicadas e que necessitam, sim, de um olhar intersetorial. Todas as áreas precisam se comprometer com o cuidado, com uma política de equidade de gêneros, uma política de autonomia e uma política de progresso, inclusive, econômico, né? Continuando nesse assunto que foi abordado, doutora, e quando esse trabalho de cuidado não é reconhecido, quais consequências práticas isso traz para uma mulher na família, no mercado de trabalho e até na justiça? Sim, as consequências a gente vê todos os dias. Por exemplo, contei para vocês o primeiro caso mais emblemático que me levou a trabalhar com perspectiva de gênero. A gente vê aí a invisibilização do cuidado. Nós vivemos isso. A gente vivencia isso. Então, vamos pensar, uma mulher que não tem condições, não tem uma rede de apoio, não tem contribuição dentro da sua casa. Gente, no Brasil nós temos uma quantidade, acho que mais de 70% das mulheres são mães solo. É cruel. Como essas mulheres conseguem trabalhar com tranquilidade? Como essas mulheres podem sonhar? A gente sabe que a grande maioria trabalha porque senão não tem como colocar a comida na mesa para as crianças. Mas assim, como que elas conseguem trabalhar para viver e não só para sobreviver? A diferença está aí. A gente pode analisar os dados. Os números indicam a pobreza das mulheres. Então, a gente chama muito da feminização da pobreza. As mulheres estão entre os números de maior pobreza do nosso país. As mulheres estão fora do mercado de trabalho em grande maioria. As mulheres ocupam lugares e posições, quando estão dentro do mercado de trabalho, ocupam posições menos, assim, privilegiadas financeiramente ou em cargos mais elevados do que os homens. Quem nunca ouviu falar uma história de que alguém foi numa entrevista de emprego e uma das perguntas foi se tinha filhos ou se tinha objetivo de ter filhos? Isso é um fato, realmente acontece. As consequências estão aí. Quando a gente não observa e não promove políticas e também não promove justiça sob as lentes de gênero, interseccionais e também sob as lentes do cuidado, vamos colocar ela aqui na nossa mesa de debate, a gente promove desigualdades. E também a aparência também. No sentido que também perguntam qual é a sua idade, e logo já quando vem, não falam isso agora, mas sempre acontece quando tem uma entrevista de emprego, sempre a pessoa vai estar buscando pela pessoa mais nova, a mais aparente, ainda mais se for um comércio, porque quer que seja a mais nova atender, porque falam que é o que vai gerar mais serviço. E aí você coloca também uma ideia de objetificação, né, daquela mulher. E aí fico pensando, por exemplo, quantas histórias a gente não conhece de mulheres que criaram seus filhos e quando eles se tornaram independentes, que elas foram tentar voltar para o mercado de trabalho já mais velhas.
E foram criticadas também, né? E receberam esses obstáculos. Então, as dificuldades estão aí, dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e de permanência ao mercado de trabalho. A gente já deve ter ouvido, você já deve ter ouvido histórias Sim. de mulheres que conseguiram emprego, mas não conseguiram segurar o emprego porque o filho estava pequeno, ficava doente, precisava sair no meio do trabalho para buscar o filho na escola porque estava doente, ou quando era férias não tinha com quem deixar a criança. Era prejudicada no trabalho. Tudo reflete sempre na mãe, Exatamente. né? Sempre na mulher. E juridicamente, o exemplo que eu dei para vocês das ações de família, elas estão muito, muito atravessadas pela lógica da invisibilidade do cuidado. A gente raramente, e assim, agora o judiciário tem começado a se atentar a isso, muito por conta do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, mas também pela nossa insistência enquanto juristas. E demorou ainda. Exato. Vixe, pra se estabelecer mesmo vai demorar, mas a gente precisa ser insistente. Ainda mais porque a grande maioria que tá no poder são homens. Exatamente. Então eles não vão olhar pra esse lado. Até porque normalmente vai ser o que os beneficiam, né? Exatamente. É isso, por isso que esse debate, gente, ele é muito gigantesco. E ele envolve tantas coisas, tem tantas camadas, porque Sim. quando a gente começa a olhar para essas camadas e a fala delas, a gente começa a pensar nessas coisas, mas peraí, quem que me representa nesses espaços de poder? Você já deve ter visto, né, a foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma grande maioria homens e brancos. Sim. Tá aí a resposta. E é muito difícil. E assim, não que homens e brancos não possam ter uma ótica de direitos humanos, Não é de sobre cuidado. isso, Não né, é doutora? sobre isso só. Não. Mas homens brancos, ricos, proprietários, precisam se dar conta do lugar social que ocupam historicamente. E, assim, promover justiça desse espaço. Sim. É igual nós estamos aqui em mulheres brancas. Se a gente não tiver consciência do privilégio histórico que a gente teve, ainda que nós sejamos mulheres trabalhadoras e tenhamos outros tipos de situações recortando as nossas Sim. histórias, mas assim, a gente não tem um passado, nós, mulheres brancas, não somos interrompidas por um passado de escravização. Sim. Que até hoje, mostra as suas consequências. E continua sem fundo. Para fechar, doutora, qual que é a sua visão de um Brasil que reconhece plenamente o cuidado como um direito universal? Olha, bom, primeiro da gente estabelecer critérios normativos para que a gente consiga garantir esses direitos. Então, hoje a gente já teve um bom avanço com a política nacional, mas a gente precisa dar efetividade para essa política. E uma das críticas que eu faço a ela é que essa política não prevê orçamento para a sua execução. Para tudo que toda política pública que a gente tem que executar, a gente precisa de dinheiro, né? Precisa de orçamento. E hoje em dia, principalmente depois da Constituição de 88, os municípios, eles adquiriram um pouco mais de autonomia orçamentária, né? E os municípios, muitas vezes, os menores, não têm condições de suprir aquela necessidade orçamentária para investimento. Dentre outros fatores que, nesse momento, né, a gente bem sabe quais são, mas nesse momento a gente não vai entrar nem nesse mérito dos outros fatores do porquê não se investe adequadamente. Então, a gente precisa pensar no cuidado, de fato, como uma política pública. E, inclusive, é esse o objetivo da minha pesquisa. A gente olhar para ele como um direito e também como uma política pública a ser desempenhada. Tanto que um dos objetivos que eu quero realizar nessa pesquisa é estruturar uma espécie de observatório do cuidado, para que a gente verifique como que os municípios, como que os entes federativos brasileiros estão se desenvolvendo nesse sentido. A gente já teve boas sinalizações, né? Como é importante a gente normatizar as coisas. A gente já tem alguns municípios estruturando suas políticas municipais. O município pioneiro é Belo Horizonte, que já tem uma política municipal antes mesmo da vigência da lei. Então, lá eles têm uma secretaria, um setor dentro de uma secretaria para cuidar dessas políticas.
Ainda a gente não consegue ver no portal da transparência como que isso está sendo desempenhado. Precisaria até fazer uma pesquisa mais específica ali, em loco, para a gente verificar. Mas já temos um primeiro município avançando. Temos o município de Juiz de Fora, também em Minas, que já está estruturando sua política municipal. O governo federal está subsidiando algumas ações, mas a gente precisa ter um orçamento específico para isso. É sempre bom isso, ainda mais. E seria bom mais ainda, melhor ainda, se eles anunciassem também como mudar, tipo assim, mudando a visão das pessoas, Exato. Dos mais velhos, que tem aquela visão, principalmente em cidades pequenas, como se a da mulher provedora, tipo assim, que ela sempre tem que cuidar do filho, e o marido mais pra lá. Eu tô participando de um grupo que é da Federação de Municípios, que chama Protocolo Mercocidades, é uma parceria com a ONU. E ele prevê construir o primeiro protocolo para construção de políticas públicas com perspectiva de gênero na América Latina. Hoje eu tive uma reunião, inclusive, à tarde. E hoje o tema foi autonomia econômica. E vários municípios da América Latina envolvidos. Então, a gente tinha hoje municípios da Argentina, tinha municípios do Uruguai, tinha municípios aqui do Brasil, de Caruaru, e eu quero até destacar Caruaru, porque hoje a secretária da Mulher estava participando do meu grupo de trabalho, que a gente é dividido, porque como são muitos municípios, nós somos divididos em grupos de trabalho para discutir aqueles temas de uma maneira mais adequada. Ela deu exemplo que lá em Caruaru tem a lavanderia, que foi subsidiada pelo governo federal, a lavanderia pública, que lá no município dela, eles fazem umas feiras permanentes. É claro que para que a população quilombola, que lá tem a população quilombola com bastante presença, para que a população quilombola possa ter um espaço para venda dos seus produtos. Seja aqueles que produzem nas suas propriedades, os artesanatos. Ainda não tem uma política específica para mulheres, mas eles observam que a maioria das pessoas que fazem a venda desses produtos são mulheres. Então, o Brasil vai avançando, e não só o Brasil, a América Latina, o mundo inteiro vai avançando quando reconhecer e quando garantir o cuidado como um direito humano mesmo. Porque ele já, do ponto de vista dos tratados internacionais, dos entendimentos normativos internacionais, ele já está nessa categoria. Mas a gente precisa estabelecer esse direito de maneira existencial mesmo. E do ponto de vista, assim, do micro pro macro, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, que a gente estava conversando nos bastidores. Quantas vezes vocês vão num lugar e vamos pensar numa universidade? Toda universidade tem sala para lactantes? Não. Todo banheiro de universidade tem trocador? Não tem. E não tô falando só banheiro feminino, tô falando banheiro. Ponto. Porque um homem poderia vir com um filho aqui. Exatamente. Quantas mulheres engravidam e precisam se ausentar dos bancos universitários? Ou quantas delas concluem a sua universidade com muita luta, porque muitas vezes são mães solo, ou tem algum apoio do companheiro, mas tem também, algumas têm o privilégio, que eu coloco dentre essas, eu tenho uma rede de apoio familiar magnífica, composta pelo meu companheiro, pela minha sogra, pela minha mãe, pela Maria, que trabalha lá na minha casa e que cuida da minha filha quando eu tô trabalhando, e eu consigo remunerá-la adequadamente pela cuidar da minha filha. E passa por isso também, gente, porque quando a gente pensa em trabalho de cuidado, a gente pensa em trabalho doméstico, não só o trabalho doméstico que a gente desempenha nas nossas casas, mas também o trabalho doméstico que a gente contrata. E majoritariamente as trabalhadoras domésticas são mulheres negras. Sim. E a gente precisa pensar numa nova estrutura, uma nova composição de remuneração para as trabalhadoras domésticas. Eu lembro que foi em 2013 que saiu a lei, né? Isso. Que os mais ricos não queriam ter que... Acho que... A PEC das domésticas. Exatamente. Sim, que foram garantidos direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas. Foi até um assunto polêmico, né? E eles precisam ser respeitados. A gente tem que pagar pelo menos o mínimo, o piso salarial dessas trabalhadoras, garantir os direitos, porque é nesses espaços de violação de direitos
sejam eles trabalhistas ou quaisquer outros, que a gente vai rompendo a construção e a arquitetura jurídica daquele bem jurídico, daquele direito, no caso do direito ao cuidado que a gente está trabalhando aqui. Então, é muito importante que o Brasil se atente para as políticas como um todo, tanto para a garantia das mulheres poderem ter cuidar dos seus filhos, mas também para as mulheres serem cuidadas. Então a gente pensar em serviços de saúde preventivos. Na minha cidade, até ano passado, eu não tenho dados desse ano, por isso que eu não sei se mudou ou não, mas até ano passado a fila de mamografia, que é um exame preventivo, tava com 11 mil mulheres, surreal. gente. Sabe? 11 mil mulheres aguardando por uma mamografia. E políticas de cuidar também é pensar em política de saúde que garanta a saúde das mulheres, não só do ponto de vista do tratamento terminal ali. Sim. Mas de uma garantia de saúde efetiva mesmo. Que, no entanto, foi bastante comentado também sobre o absorvente da mulher. Exato. No entanto, os homens usam, então eles não queriam pensar isso, mas é questão de saúde pública. Exatamente. É algo que acontece, e as mulheres não têm condições de conseguir pagar, então isso também foi uma questão bastante discutida. Exatamente. Assim, cada vez que eu me aprofundo um pouco mais estudando teóricas que trabalham com cuidado, e aqui no Brasil temos nomes importantíssimos como a Nádia Araújo Guimarães e Helena Irata, que são duas mulheres sociólogas que iniciaram trabalhando cuidado sob a perspectiva do trabalho doméstico. Então, os primeiros estudos de cuidado aqui no Brasil, a gente precisa render, assim, os nossos agradecimentos a elas. Temos também uma pesquisadora na Unifesp, que é a Regina Estela Vieira, que foi orientanda, inclusive, da Helena Irata, que também desenvolve estudos de cuidado. A UFMG, aqui no Brasil, é um campus, assim, muito rico nesse debate. Então, vários estudos interessantes para a gente compreender o cuidado como um direito estão saindo de lá. Então, assim, a pesquisa também é um espaço muito importante para o Brasil desempenhar. Sim. Esse trabalho de garantia desse direito, porque a gente precisa ampliar o conhecimento do cuidado. Muitas teóricas falam nesse sentido, de que, ainda que seja um direito, a gente precisa dar mais robustez para ele. Sim. A gente precisa colocá-lo no debate jurídico efetivamente. Sim, eu concordo. E com o fato de... Eu lembro que a gente estava falando sobre empregada doméstica. Eu lembro disso porque minha mãe, ela era empregada doméstica. Então eu lembro disso porque, tipo assim, claro que ela ficou feliz, né? Óbvio. E a dona, que ela contratava, né? Ela realmente aumentou, né? E, tipo assim, continuou. E era minha mãe quem trabalhava. No caso, meu pai tinha sofrido um acidente. Então, ele também não ia conseguir trabalhar. Então, ele ficava cuidando da gente em casa, levava a gente pra escola. Só que aí era minha mãe quem trabalhava. Eu lembro, tipo assim, de tudo aquilo, porque em casa era realmente muito difícil, né? E, tipo assim, se eu conseguir, tipo assim, ter a educação que eu tenho, conseguir estar frequentando a faculdade, é graças aos dois. Tipo assim, o meu pai e minha mãe, eu trabalho, que depois meu pai conseguiu trabalhar. Então, minha mãe hoje não é mais empregada doméstica, né? A gente tem um pequeno negócio. Tipo assim, a evolução, mas tipo assim, foi graças aos dois trabalhando em conjunto. Mas às vezes quando é só a mulher, é muito mais difícil. Quando ela não tem o parceiro ou a família pra estar ali, pra apoiar ela. Exatamente. Que acontece muito ainda hoje em dia. E veja, no caso da sua mãe, que foi trabalhadora doméstica, a partir do momento que os direitos trabalhistas dela são garantidos, isso influencia diretamente nos direitos previdenciários dela. Sim. E eu trouxe o exemplo para vocês da Argentina, que já reconhece o trabalho doméstico invisível desempenhado por mulheres como a ser calculado para fins previdenciários. No Brasil a gente ainda não tem, então a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres idosas em condição de vulnerabilidade sem conseguir, inclusive, ter acesso à aposentadoria adequada, porque não tiveram reconhecido aquele trabalho, assim, desempenhado por uma vida inteira, gente. E que ainda muitas desempenham, sei lá, com 70, 80 anos de vida. Sim. Né? Então, o Brasil é esses caminhos que a gente precisa trilhar. E ainda é muito difícil, ainda mais se as pessoas que foram donos já morreram, ainda é muito mais difícil ainda de você conseguir ainda a aposentadoria. Porque, se eu não me engano, acho que pra quem sempre trabalhou em roças, conseguia, acho que nos papéis que eles davam, ou a assinatura da pessoa que comprova que você, né? Mas eu acredito que... A aposentadoria rural, que muita gente ingressa, sim.
Aí, para as mulheres, principalmente as desempregadas, era bem mais difícil, porque quase não existia mais direitos para elas. Sim. Não que para eles, que também estavam no rural, existia. Mas, tipo assim, eu acho que eles tinham mais visibilidade, ainda mais por serem novos. Exatamente. Né? Eles ganhavam um valor mais alto também, com certeza. E vocês sabem, recentemente no Brasil, a gente teve aquele desastre ambiental de Mariana, né? Sim. E muitas famílias estão recebendo indenização. Majoritariamente os homens, pescadores, estão sendo indenizados. E isso foi fruto de um trabalho muito importante de vários advogados, do Ministério Público, defensorias públicas. É um trabalho bem complexo e bastante, assim, necessário sob a perspectiva dos direitos humanos. Mas muitas mulheres ficaram marginalizadas nisso. E agora está tendo um movimento da Defensoria, ingressando com uma ação civil pública para reconhecer o direito das mulheres impactadas nessas áreas que vivenciaram esses desastres ambientais pela justificativa do cuidado. Pelo cuidado que elas desempenharam, permaneceram desempenhando, pelas consequências que também sofreram, pelo trabalho doméstico que já praticavam e continuaram praticando. E o mental ainda. E que não, exatamente, e que não conseguiram ter direito a uma indenização. Uma indenização, gente, que pode mudar a vida de muita gente e que pode garantir, assim, a legitimidade daquele direito, sabe? É muito importante a gente pensar desse ponto de vista. E é esses caminhos que a gente precisa trilhar. E quando eu tava falando do micro pro macro, porque os municípios têm responsabilidades a cumprir. A Política Nacional de Cuidados estabelece a responsabilidade dos municípios em garantir. Não à toa, alguns deles já estão criando suas próprias políticas municipais. Mas, assim, muito antes de uma política municipal, a gente pode também garantir regras municipais, leis municipais, que tenham, assim, a lente de cuidado de gênero ali muito evidente. O exemplo simples que eu vou dar para vocês é o exemplo das salas de amamentação, dos trocadores, mas também tem outro exemplo. A gente precisa pensar como que essas mulheres têm efetivado o direito à cidade, por exemplo. Como que tá o transporte público das cidades? Ele é efetivo para as pessoas? Ele é acessível financeiramente, mas também de mobilidade? Como as mulheres conseguem... questões, né? Exatamente. Como que a gente consegue sair, uma mulher periférica consegue sair da sua casa para estudar? Onde que estão os cursos? Onde que estão as ofertas de trabalho? A gente precisa descentralizar o espaço urbano também, para a gente poder reduzir espaços, reduzir desigualdades, garantir um transporte, uma mobilidade pública, uma mobilidade urbana eficaz, não só através de transporte coletivo, mas também que as pessoas possam usar meios de transporte alternativos para acessar perto das suas casas. Olha, eu dou graças a Deus, porque a prefeitura da minha cidade, ela disponibiliza um ônibus que, no entanto, é com ele que eu vim pra faculdade. Perfeito. E volto. E deixa perto da minha casa. Eles levam no ponto mais próximo da sua casa. Claro que não tem como parar em cada casa, e eles escolhem um ponto. Mas é perfeito. Só 2 quarteirão já tô em casa. Seu direito tá sendo cumprido. Até porque uma mulher chegar à noite em casa, no horário que é quase madrugada, quase 11h30 da noite, né? Sim. Então, é algo que para um homem seria bem mais difícil, né? Para uma mulher. Exatamente. Com certeza. O assunto que abordamos hoje, doutor, ele é muito relevante, né? Até porque falar de cuidado é falar de justiça, é falar de equidade, é transformar, né? O cuidado em direito e romper com séculos de invisibilidade. Perfeito. Porque reconhecer o cuidado como direito é, no fundo, cuidar do futuro do país. Exatamente, gente. Vocês sintetizaram de uma maneira muito, muito, assim, adequada e assertiva. E acho que com a minha pesquisa eu pretendo contribuir com isso. Na minha atuação jurídica, eu também pretendo contribuir com isso, não à toa, dentre as minhas teses, no momento que eu tô ali num divórcio, questionando alimentos para as crianças, mas também alimentos compensatórios para as mulheres que dedicaram uma vida inteira para aquela família, se divorciam e saem sem nada.
Então, o cuidado tem aí sido um grande farol e espero que continue sendo um grande farol de conquista de direitos e de garantia de direitos humanos para todas as pessoas, principalmente as mulheres, porque a gente precisa romper com essa estrutura de tanta desigualdade de gênero no nosso país. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço. Enriquecendo cada vez mais nossos conhecimentos aqui hoje. Peço desculpa, tá, pelo nervosismo. Imagina! Mas é isso, agradeço imensamente. Foram sua ótimas, presença. São ótimas entrevistadoras. Obrigada. Perguntas maravilhosas, inteligentíssimas. E assim, acho que esses espaços, eu, inclusive quero parabenizar vocês, a iniciativa do Centro Acadêmico, a iniciativa da professora Márcia, da universidade, porque esses espaços de formação, eles são necessários, a gente precisa ampliar isso. São espaços de debates, mas eles estão aqui construindo conhecimento técnico para a atuação jurídica de vocês, porque vocês vão se deparar com esse tipo de situação de construção de raciocínio, de argumento, de debate de ideias, de diálogo dessas ideias, porque no direito a gente constrói as coisas através das narrativas, das palavras, das nossas trocas. Então, e fora que vocês estão aqui, estão fazendo um papel de cidadania muito importante, inclusive um papel de acesso à justiça para as pessoas, porque a gente pensa que acesso à justiça é só uma pessoa poder acessar a justiça para entrar com uma ação. Não, acesso à justiça também a gente pode pensar sobre a perspectiva de compreensão dos direitos que a gente tem. Vocês estão fazendo isso, eu quero parabenizar todo mundo que está envolvido nesse projeto. Chega e vocês, uma principalmente. É uma honra para nós. Professora, eu gostaria de agradecer demais, além das visões que você me trouxe, porque, por exemplo, eu sou mulher, eu já passei por várias coisas, né? Minha mãe, eu vi ela passando por várias coisas, mas eu não tenho filhos. Sim. Você deu exemplos tipo, do mamário, acho que é, não sei, fraldário, fala de lactantes. Você deu esses exemplos, eu nem sequer eu também nunca tinha pensado pela minha cabeça, por conta, provavelmente é porque nós não temos, né? Porque eu não tenho um filho ou uma filha. Não só porque a gente não tá acostumado a ver mulheres nesses espaços. Exatamente isso também. Então, aí, essa amplitude que me deu agora, foi tipo... Virou uma chave também. Que bom. Que agora, pesquisa, doutora, né? Que nem fala, é um boom, literalmente, que deu na minha cabeça agora, porque... É um assunto muito amplo, né? Sim. Aí eu realmente queria agradecer por mostrar a sua visão e a sua pesquisa. Eu agradeço. Eu espero que dê muito certo essa pesquisa e que você mostre e que venha novamente. Vamos lá. Eu tô aberta a novos que você consiga alcançar cada vez mais universidades, alunos, para você poder passar todo esse conhecimento que ele é enriquecedor para nós, né, que estamos estudando ainda. Foi demais. Muito obrigada, doutora. Se precisar da gente, só conversar com a gente, que a gente vai fazer o possível. E vocês também. Vocês contem comigo. Obrigada. Obrigada a você. Maravilhosa. Aê!